Boa noite, gente. Hoje eu vou falar sobre os 10 milagres sobrenaturais que Deus fez, que Deus agiu na minha vida, antes do meu casar e durante o casamento. Vou falar sobre 10 milagres sobrenaturais. Mas antes de falar sobre esses milagres sobrenaturais, eu vou lá no livro de Marcos, no capítulo 6, que fala sobre o milagre, né, da multiplicação que Jesus fez, né, quando ele estava pregando junto a muitas pessoas, né? E lá no versículo 6, no versículo 38, e Jesus fala para os discípulos: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dos peixes. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, assim, tudo que eu for falar aqui é a respeito de um Jesus que ainda que é vivo, né, que opera milagres. Então, se você tem fé, eu peço que você acredite no que eu estou te dizendo, porque aconteceu comigo, né? Jesus operou um milagre na minha vida e eu vou repartir com vocês, né, sobre os 10 milagres que Deus fez na minha vida, assim, de modo sobrenatural, né, em relação à minha vida sentimental com o meu casamento. Então eu vou repartir com vocês. O primeiro milagre, o primeiro agir sobrenatural de Deus na minha vida foi quando eu fui a um culto e eu tive uma revelação do Espírito Santo, que Deus usou a pastora para me revelar sobre o meu esposo, que Deus estava preparando o meu esposo, né? O Espírito Santo falou: olha, Deus está mandando. O Espírito Santo usou a pastora e falou para eu procurar um salão de festa vestido de noiva, que Deus estava preparando meu esposo. Gente, nessa época eu estava solteira, não tinha ninguém. E eu tava pegando muito a Deus e Deus se revelou a mim, né? Me dando essa revelação. Ainda disse mais, né? Disse que meu esposo tinha bom gosto, né? Ainda disse, enfim, fica a dica, né? Que eles teriam o mesmo gosto que o meu. Tipo assim, Deus nem especificou ainda o meu esposo. Então essa foi o primeiro milagre, o primeiro agir sobrenatural, assim, dentre muitas coisas, mas tô pegando o foco principal aqui. E eu contei essa história no meu testemunho, um outro vídeo que eu postei. Quem não viu, dá uma olhadinha lá sobre a minha história. O segundo milagre foi o seguinte: eu fui, assim, eu tô aqui, gente, com uma colinha, porque é muita coisa, eu escrevi um monte de coisa que Deus fez. Eu vou falar, o segundo milagre foi, assim, eu trabalhava numa empresa, eu fui mandada embora, eu não fiquei nem um dia desempregada. E Deus me colocou na empresa onde meu esposo trabalhava, o Felipe trabalhava, né? E ele me botou de frente pro meu esposo, de frente, eu trabalhava no mesmo setor dele. Quando o Felipe saiu da empresa, ele foi mandado embora, foi desligado, eu continuei na empresa, mas eu mudei de setor. Conclusão, eu... Era o propósito de eu conhecer ele ali. Porque a partir do momento que ele saiu, eu não mais voltei para aquele posto. Eu não voltei mais. Então era o tempo de eu conhecer ele ali. Ali a gente conversava muito, a gente ficou muito colega, assim, muito amigo, né? A gente conversava sobre tudo, inclusive eu falava de Jesus para ele na época. A gente ficou um ano depois sem contato nenhum, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. A gente ficou um ano sem se falar, né? E nesse último dia, antes dele, quando ele foi mandado embora, era meu aniversário, né? E nesse dia ele me deu uma barra de chocolate. E quando eu saí da empresa, não, quando eu fui embora pra casa, eu tinha uma borboleta voando, me seguindo à noite. Gente, foi assim, era aeroporto, né, à noite, tipo assim, borboleta voando. Eu achei aquilo assim, meio, tipo assim, tipo assim, me senti até no filme da Disney, né? E eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe: mãe, eu vi uma borboleta voando, não entendi. Tipo assim, aquilo foi na minha cabeça, né? Mas eu vi como algo espiritual, né? Como se Deus estivesse me avisando que ele seria o meu esposo. E um ano depois, eu fui pedir de namoro na mesma semana que isso aconteceu, que eu vi essa borboleta.
né? Um ano depois a gente se reencontrou, ele me pediu em namoro. E eu cheguei a contar pra ele essa situação, nessa ocasião. E na mesma hora que eu contei pra ele, foi na cozinha do meu pai. E passou um vento, assim, dentro da cozinha. E, tipo, confirmando, né? Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Confirmando aquilo ali que eu tinha contado pra ele, né? Que era o mover de Deus, realmente. O quarto milagre. Depois que a gente ajeitou a papelada para poder casar, né? Já estava já no processo do casamento civil. O Espírito Santo se mostrou perante nós. Apareceu uma luz dentro do quarto, como se fosse uma pomba dentro do quarto. E o Felipe começou a falar em línguas, né? E foi uma coisa linda, maravilhosa, gente, experiência assim, incrível da presença de Deus, né? E Deus é muito lindo. Como ele é o nosso amigo, né? Ele se mostrando presente. Maravilhoso. E o quinto milagre, decorrer do casamento, a gente estava planejando de casar ter festa de casamento, né? E duas ações na justiça foram liberadas, duas ações na justiça foram liberadas, né? Saíram. E o advogado simplesmente, ele abriu mão da parte dele, não quis, ele doou, não quero minha parte. E foi justamente o valor exato pra gente quitar o salão de festa, né? Então, assim, Deus foi fiel nessa parte também, nos abençoou. Deus é lindo, gente, Deus é perfeito. O sexto milagre foi assim, o meu casamento foi no dia 10 de outubro, o casamento no civil, né? E o religioso estava marcado para o dia 4 de julho do ano seguinte, que era o 4 de julho de 2020. Só que veio a pandemia atrasou tudo, embolou o meio de campo todo. O que aconteceu? Nós conseguimos reunir todos os fornecedores para o dia 18 de outubro. 18 de outubro de 2020. Então foi aquela correria, eu já tinha mandado fazer os convites, eu tive que... Mas aí deu para organizar direitinho, mas eu consegui conciliar tudo. Fotógrafo, como que é maquiador, salão de festa. Imagine, um monte de noiva querendo mudar a data, mas aquela data estava reservada para mim. E eu tava assim, não triste, mas assim, não é legal, assim, não, né? Você, por exemplo, eu casei em outubro, mas eu ia ser em julho do ano que vem, do outro ano, né? Conclusão, Deus permitiu que eu casasse no 18 de outubro, como se fosse na semana do civil. Então, toda vez que eu for comemorar, fazer bodas, eu vou comemorar, na verdade, na mesma semana do casamento, entendeu? Então, assim, calhou de ficar tudo perfeito, né? Porque eu casei no dia 10 de outubro no civil e meu religioso foi no dia 18 de outubro de 2020, né? E toda vez que eu for comemorar o casamento, vai coincidir na mesma época, na mesma semana, né? Olha só a perfeição. Por isso que Deus fala que tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, né? Perfeito, gente. O sétimo milagre foi assim, eu tinha 2 vestidos de noiva e eu encomendei, né? E esse vestido não deu em mim, porque ele era importado. Aí eu anunciei ele para vender. Só que eu tava precisando do dinheiro urgentemente, que eu tinha que pagar um outro fornecedor e tava já perto do casamento. E eu fiz uma oração, Senhor, por favor, Jesus, eu preciso vender esse vestido de noiva, Senhor, me ajuda. E o vestido tinha botado anunciado por 1.000 e pouco, o vestido. E, tipo, em 3 minutos o meu telefone apita, era uma menina, uma noiva, se interessada no meu vestido, né? E eu vendi pra ela na mesma hora, ela pagou no cartão de crédito e vendi pelo Mercado Livre. E ela, até a menina do Mato Grosso do Sul, e ela comprou meu vestido, né? E, enfim, Deus me atendeu, fez esse milagre, né? Teve misericórdia de mim, me ouviu. O nono milagre foi o seguinte, nós estávamos com uma viagem já, gente, já estava agendado, eu ia pro Chile, né? Eu ia passar minha lua de mel lá, fazer um tour pelo Chile. E já estava já com reserva pronta, já tinha pago o aéreo, já estava pagando o aéreo já. Então deu a pandemia, eu ia lá pro Atacama, o deserto do Atacama, no meu lua de mel.
E assim, ia ficar, ver os Alpes lá do Caixão del Maipo, né? Tipo, neve, nevando. Então, assim, só que veio a pandemia e deu tudo errado, né? E tivemos que cancelar a viagem, né? Graças a Deus recuperamos o dinheiro e tal. Mas antes eu tinha visto um lugar em Visconde de Mauá que era top demais, uma pousada assim maravilhosa, gente, no alto de Visconde de Mauá. Quem me conhece sabe que eu amo viajar, né? E essa pousada era um olho da cara, né? Muito cara, tipo R$ 1.500 a diária. Eu falei, gente, quanto que eu vou nessa pousada? Essa pousada aí eu vou pro Nordeste, né? Uma diária eu pago um aéreo, eu e o Felipe pro Nordeste. Mas o meu sonho é nessa pousada. Ah, beleza, caiu no esquecimento. Eu falei, ai, Jesus, queria essa pousada. Tipo assim, ai, Jesus, assim. Aí depois eu fui olhar no Booking, né? Fui pesquisar no Booking, olhar. Caramba, a pousada tinha caído com menos da metade do valor, sabe? Do valor da diária, né? Eu fui com café da manhã e ainda jantar, ainda incluso. E eu falei assim, Felipe, agora é agora que eu vou ter que reservar. E foi, reservei para a data do meu casamento, tipo assim, no dia seguinte, dia 19, né? De outubro, eu marquei lá a nossa viagem para lá. E fizemos a reserva e o dinheiro da gravata, gente, foi exatamente o dinheiro das 2 diárias. E lá na pousada, eu fiz amizade com outro casal, a menina chegou pra mim e falou assim, Jaque, aqui é muito difícil de reservar. Tipo, eu fiquei 6 meses na fila de espera para conseguir a vaga. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei assim, então foi alguém que desistiu para eu poder estar aqui, né? Já que ela falou que quase não consegue, realmente. Isso é verdade, lá é muito difícil, apesar de ser um lugar muito caro, né? Assim, é difícil, mas é muito concorrido, né? Quem tem sempre é o primeiro da fila. E nós conseguimos, foi maravilhoso, gente. Sabe que você tá com conexão com Deus assim, pertinho. Nossa suíte, ela é de frente pro nascer do sol. E ela no topo de Visconde de Mauá, de frente pro nascer do sol, coisa mais linda, perfeito, maravilhoso. Tipo, não tem palavras para agradecer a Deus. Tamanho carinho, né? Que ele é o nosso amigo, ele nos ouve, ele sonda o nosso coração. E ele me presenteou com essa lua de mel incrível, maravilhosa. E o 10º milagre, gente, eu vou falar sobre o que eu falei no outro vídeo, né? Quem não conhece, não escutou do testemunho lá, peço que volte lá no vídeo e dê uma olhadinha, que eu contei como foi o meu processo para conhecer o Felipe, um processo de cura, para Deus, né, operar na minha vida sentimental. E o 10º e maior milagre de todos, né, foi que Deus botou amor no coração do meu esposo antes mesmo que ele me desse um beijo, né? Durante esse um ano que a gente não se viu, ele não parava de pensar em mim, ele não entendia por quê. Por que ele pensava em mim, sendo que ele nunca tinha me beijado, né? A gente não tinha ficado, nada dessas coisas, nem tinha conversado sobre relacionamento, porque eu nem falava da minha vida pessoal e nem dele, a gente falava mais sobre viagem, essas coisas que a gente tem o mesmo gosto em comum. E desse um ano que ele ficou longe, ele percebeu que me amava, gostava de mim, né? E ele estava orando por mim, eu não sabia. Estava orando por mim, eu não sabia. Ele orou por mim e entrou no processo de pedir uma resposta de Deus. Nesse processo, ele postou alguma coisa relacionada a Deus e a igreja no Instagram. Ele me procurou no Instagram um ano depois, ele foi lá. Até então não ficava fuxicando nada dele, né? Quando ele postou isso, eu fui lá na mesma hora. Falei, Felipe, onde é essa igreja? Eu quero conhecer mesmo, pô, tal, não sei o que. Ele, E daí surgiu o nosso reencontro, né? E ele, naquele momento, ele tinha acabado de orar por mim. Aquilo ali foi uma resposta de Deus na vida dele, né? Então, foi mais um milagre que Deus operou. Eu falo que Deus foi meu cupido, Jesus Espírito Santo, né? Que botou o coração do meu marido. Eu sempre usei de sensualismo, né? De achar que você tinha que se relacionar com uma pessoa primeiro para poder, intimamente, para poder ver se vai dar certo. Só que não, gente. Quando é de Deus, isso não é necessário. Porque no meu caso, aconteceu, Deus botou a mão no coração do meu esposo
antes mesmo que ele soubesse que eu seria esposa dele. E nessa oração que ele teve, Deus mostrou para ele que eu seria a esposa dele. E Deus foi confirmando de várias formas, né, sobrenaturais. E nós nos batizamos juntos, né? Nós somos da Igreja Batista Atitude e Deus é tão maravilhoso que o 11º milagre, eu tô contando agora, que nós nos batizamos juntos. Meu esposo me batizou sobre as águas, né? Quando que ele podia imaginar que isso ia acontecer, né? Quando, gente? Coisa de Deus, coisa linda. Então, assim, que a minha história seja um aquecimento no seu coração. Que você venha conhecer o mesmo Jesus que eu conheço, que é amigo, sabe? Aquela pessoa. Jesus é uma pessoa. Jesus está do seu lado esperando que você se achegue a Ele, que você conte tudo para Ele. Precisou de um arrependimento para Deus agir na minha vida, né? Para Deus operar um milagre. E Deus ainda faz milagres. Continua fazendo milagres. Eu falei aqui algumas coisas que Deus fez, algumas grandes e maravilhosas coisas, né? Falei sobre 11 milagres. Mas Deus continua fazendo milagre na minha vida. Continua fazendo milagre na vida das pessoas que eu amo, entendeu? E que você seja abençoado com esse vídeo aqui mais uma vez. Eu vi que algumas pessoas comentaram no outro vídeo. Eu tô ganhando seguidor, né? Eu nem montei um canal, mas tô ganhando seguidor. Mas isso aqui é para a obra de Deus, porque não adianta a gente receber, Deus nos abençoar e a gente ficar calado, guarda pra gente, porque isso é egoísmo. Nós temos que falar do que Jesus faz, né? A Bíblia, ela revela tantas testemunhos, tantas histórias maravilhosas, por que nós, hoje, não vamos falar do que Deus faz? Então, que você seja abençoado através desse vídeo e que o Espírito Santo venha agir na sua vida como agiu na minha, trazendo paz e promessas para você. Que Deus abençoe. Fica com Deus.